Fazer um planejamento previdenciário é muito importante. Às vezes a gente não dá esse devido valor quando é jovem, mas a gente vai sentir lá na frente na hora de se aposentar. Confira agora a matéria que a gente fez com a doutora Fátima Domeneghetti. Bem bacana e interessante, vale a pena você conferir. É hora de se aposentar. Hoje nós vamos conversar aqui com a doutora Fátima e vamos falar um pouquinho sobre o planejamento previdenciário. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório, no seu cenário. E eu queria entender um pouquinho mais sobre esse planejamento. Obrigada também. Hoje nós vamos falar num tema bem importante que vai fazer toda a diferença para a pessoa que está querendo ou pretende se aposentar daqui a um tempo. Bom, o planejamento previdenciário é algo que as pessoas não imaginam, não buscam. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas acabam se esquecendo que planejar é tão importante tanto na vida financeira como na vida de benefício previdenciário de aposentadoria. O INSS ele sempre fica esquecido, ele só é lembrado no momento quando? No momento quando você está na porta para se aposentar. E aí muitas vezes já é tarde. Por quê? Porque nesse momento que você quer a aposentadoria, você quer um benefício vantajoso. Você, na verdade, tenta buscar com a benefício previdenciário algo que você tinha no momento em que você estava trabalhando, estava na ativa. E isso não acontece se a pessoa efetivamente não iniciar o quanto antes o planejamento. Com que idade seria o ideal? O ideal é o quanto antes. Por quê? Porque, na verdade, no momento em que a pessoa busca fazer aí a contribuição previdenciária, para a mulher ela sabe que ela vai ter 30 anos pela frente e para o homem 35 anos. Então, neste momento, se ela puder, o quanto antes, planejar e entender que se ela contribuir X por mês, porque é possível fazer uma projeção com o planejamento previdenciário, ela vai saber que lá na frente ela vai ter também esse valor. Isso muito se faz com a previdência privada, quando você vai numa instituição financeira, por exemplo, buscar ali, eu quero me aposentar e receber tanto por mês. Com a previdência social também é possível. Fazer um planejamento. Exatamente. Então, normalmente as pessoas quando é feito esse planejamento quando elas estão trabalhando, Exatamente. Né? Que é obrigada a empresa a recolher o benefício. Sim. De repente ela está desempregada. Né? Nesse momento ela deveria dar continuidade, ela não deveria parar, é isso? Exatamente. Quando está desempregada e como ela não tem a comprovação da atividade, ela pode contribuir como contribuinte facultativo e ela dar sequência aí na contribuição para que, primeiro, ela garanta a qualidade dela de segurado, no caso do INSS, e também aí possa não interromper essas contribuições ao longo da vida dela de trabalho. Doutora, para quem se destina então o planejamento? Bom, ele se destina tanto para o segurado do INSS quanto para o servidor público. O servidor público também ele não se preocupa no momento em que ele entra para um concurso público de pensar nas contribuições dele, e muitas vezes ele traz um período da iniciativa privada que ele trabalhou como segurado do INSS para o serviço público, faz essa averbação, depois ele muda de cargo, muda de órgão, sai do estadual, vai para o federal, vem para o municipal, e essa parte que ele averbou muitas vezes atrapalha e no momento dele que requerer a aposentadoria, ela poderia ter sido feita de outra forma. Por exemplo, ela talvez deveria ter saído do INSS, ele ter conseguido lá uma aposentadoria junto ao serviço público e no INSS ele continuar contribuindo, buscar um segundo benefício. Então são situações que a gente tem observado que muitas vezes as pessoas não se atêm e elas perdem dinheiro sem necessidade, porque elas poderiam estar com um outro benefício ou um benefício mais vantajoso. E quem não faz o planejamento, o que acontece lá na frente? O resultado é sempre a perda do dinheiro, né? Porque as pessoas entendem que vão se aposentar e se aposentam de qualquer forma, só que o que nós temos sempre batido numa tecla? A pessoa tem que entender que o benefício previdenciário
ele deve ser tido como uma outra fonte de renda. Assim como você se planeja numa aplicação financeira, você se planeja com algo que você vem buscar para a tua vida, como uma casa melhor, um carro melhor, então você acaba economizando. Essa é a mesma dica que a gente dá em relação ao planejamento. Você planejou, você vai conseguir lá na frente um benefício. É como se estivesse fazendo uma poupança. Exatamente. Então a pessoa tem que entender que é um sacrifício que é válido e encarar ela como uma outra fonte de renda. Uhum. E por que os brasileiros, né, tem um número aí bem elevado, né, de 59% de que não planejam? É cultural? É cultural, infelizmente. Nós, como temos atendido também brasileiros no exterior, esse é um público que vem nos buscando cada vez mais. Por quê? Porque eles acabam tendo a influência do europeu, do americano, e lá, desde cedo, a criança nasce, já é feita uma previdência para ela, né? Ou uma poupança para que ela, quando tenha 17, 18 anos, ela pague a faculdade dela, ela tem o carro dela. E aí os brasileiros que estão lá fora, eles começam a ver diferente o planejamento, tanto do europeu como do americano, e aí eles passam a ter um comportamento diferente também. Que bom, né? Antes tarde do que nunca, né, doutora? Para quem está nos assistindo, né, e que até hoje não fez esse planejamento, o que você diria? Eu digo que é importante fazer em qualquer momento, mesmo para aquelas pessoas que já estão para se aposentar. Por quê? Porque essas pessoas que já estão para se aposentar, com a recente reforma da Previdência, existem várias regras de aposentadoria. E às vezes escolher elas aleatoriamente, sem fazer um cálculo, você acaba não conseguindo ter a clareza necessária para que possa efetivamente saber escolher qual que é o melhor. E com o planejamento você consegue ver todas as suas contribuições, você vai conseguir fazer o cálculo em cima dessas regras de transição, e dentro dessas regras aí você consegue saber, não, por aqui é melhor, se eu esperar um pouquinho mais é melhor. Então tudo isso é importante para poder escolher da melhor forma possível. A pessoa tem que ter uma conscientização, né? E a conscientização ela é única. Então neste momento em que a gente busca o planejamento, eu entendo, poxa, até agora eu não fiz o meu planejamento, mas a partir de agora eu quero fazê-lo, é fundamental, é uma decisão coerente. Eu acho que nesse momento as pessoas estão sim buscando, a gente está vendo um aumento dessa conscientização, até porque, é engraçado dizer isso, mas o planejamento previdenciário é algo que até pouco tempo não se falava, né? Então ele é recente também. E claro que a próxima geração com certeza já vai ter isso de forma bem mais clara, bem mais antecipada do que a nossa geração, as pessoas agora que estão aí já na porta para se aposentar, enfim. É uma mudança, né, que vai acontecendo aos pouquinhos, mas ela vai acontecer. Muitas das pessoas completam 60 anos e batem lá na porta do INSS e dizem assim, moço, eu quero me aposentar. E daí passam a ter uma correria atrás de documentação, de papelada, e sem ajuda, né, de um advogado, de um escritório que possa orientar. Então, as pessoas ficam correndo para cima e para baixo, é mais ou menos isso que acontece, né, doutora? Exatamente. A gente sempre aconselha que antes de você ir lá fazer o teu pedido no INSS, tenha cautela. E o planejamento nesse momento é importante, porque ele envolve um cálculo previdenciário. E as pessoas têm que entender que depois que elas fizeram o pedido e receberam o primeiro pagamento, ele é um ato irrenunciável, irrevogável. Então elas têm que entender que depois que elas fizeram a opção por um benefício que nem é sempre o mais vantajoso, ou deixaram de agregar um período, por exemplo, que elas tenham de rural, de especial, fica mais difícil de você tentar modificar. No caso da escolha pela regra menos vantajosa, ela fica irrenunciável, você não consegue mais. Depois de uma vez assinado, recebeu o primeiro não tem pagamento, mais como querer argumentar alguma coisa. Não, acabou. Acabou. Então assim, por isso que é importante sempre ter essa prevenção de que você está fazendo uma escolha e essa escolha é definitiva. É importante que nesse momento você olhe para isso e diga, olha, isso vai resultar para a minha vida
o resto da minha vida. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência para que sim façam a melhor opção. Eu digo sempre que o brasileiro precisa às vezes de um chacoalhão aí para tomar iniciativa, para procurar saber melhor como que funcionam as coisas, não esperar lá na frente para não levar um susto. Eu queria que a senhora deixasse um recado final, então, para que as pessoas procurem uma ajuda, procurem se planejar, e se não se planejaram, pelo menos que estão com filhos menores de idade aí, já pensem, né, de repente no futuro dessas crianças, para que mais para frente elas possam pagar uma faculdade, que elas possam continuar pagando, né, independente de estarem trabalhando ou não, doutora. Sim, é importante que as pessoas entendam o seguinte: você tem que ter uma mente aberta para as mudanças. A mudança ela é fundamental e muitas vezes ela vem sempre para o melhor. Então assim, você não ter vergonha de dizer que não sabe. Eu não sei qual que é o meu benefício mais vantajoso, não tem problema nenhum, você pode fazer e ir lá e buscar um auxílio. Eu acho que ir para os filhos, dizer, olha, eu errei, mas você faça diferente, porque a tua vida vai ser melhor desta forma. Os filhos aprendem um pouco com os erros dos pais também, né? Eu brinco sempre que a gente não precisa errar, a gente basta olhar para os erros dos outros e aprender com eles. E isso é independente de ser pai, de ser tio, de ser uma pessoa próxima, de ser um amigo. Então é importante que sempre, quando você veja que algo não deu certo para outra pessoa, você pode não dar certo para mim também, então eu vou lá e faço diferente. E o planejamento, eu acho que as pessoas têm que sim, é cultural, como a gente já colocou, mas sim, elas têm que buscar fazer diferente, porque lá na frente vai ser muito melhor, tanto para elas como para os filhos, né? Então fica aí uma dica da doutora Fátima para você, e procure se planejar, né? Não se planejou para esse ano, procure se planejar para o próximo ano, mas dê o primeiro passo, vai ser muito importante para você lá na frente.